Senhores, hoje eu vou falar sobre vapor saturado. Então, senhores, o vapor saturado é o primeiro vapor que é produzido na caldeira logo após a ebulição da água na câmara de vapor. Então, esse vapor que se forma é chamado o vapor saturado. Tem outras formas de vapor, como no caso do vapor superaquecido. O vapor superaquecido ele vai passar, que é na verdade o vapor saturado, que vai sofrer um processo de aquecimento, que diria assim, para enxugar, para retirar a umidade desse vapor saturado. Ele chega então aí no estágio de vapor superaquecido. Existem processos que precisam realmente do vapor superaquecido. Já nas trocas mais convencionais, na grande maioria das empresas, basta que seja o vapor saturado. Mas é preciso que os senhores entendam a relação que tem da pressão que está o vapor e a temperatura. E entendam realmente o que seja calor e temperatura. Nós não vamos aqui se deter em muitos detalhes. Eu estou falando para operadores de caldeira, estou falando para profissionais de manutenção, estou falando para quem lida, inclusive, com projeto de caldeira, manutenção. Então vamos na prática. Então os senhores têm que entender que calor é uma forma de energia. E essa energia ela se transfere normalmente de um estado de temperatura mais alto para um mais baixo. E essa temperatura é a forma do estágio de agitação das moléculas daquela energia, é uma temperatura. A unidade é grau centígrado. Pode ser Fahrenheit, pode ser Remi, mas nós vamos aqui falar de graus Fahrenheit. Já o calor, senhores, ele tem como unidade a caloria, o quilocaloria. É uma forma de energia. Tem outras formas de energia, como watts, mas aqui nós vamos falar para a energia térmica em quilocalorias e a temperatura em graus centígrados. Então, quando você pegar uma tabela de vapor, como essa que os senhores estão vendo, como nós estamos aqui fazendo uma demonstração de uma gravação no WhatsApp live, está investido. Mas vocês podem observar que na tabela de vapor saturado vai aparecer pressão relativa, dada em kgf por centímetros quadrados. Muitas vezes aparece kg. Eu tenho questionado isso. Quem escreve kg, mas colocou na imaginação de quilogramas força, porque a unidade de pressão é força por unidade de área. Então, kg é por centímetros quadrados. Então, existe na tabela aqui de vapor saturado, pressão relativa, pressão absoluta, temperatura, calor sensível, calor latente, calor total e volume específico. Então, os senhores têm que ter o domínio
o básico do entendimento de uma tabela de vapor saturado. Para começar, muita gente não sabe o que é pressão relativa. Senhores, pressão relativa é a mesma coisa da pressão manométrica. É exatamente, senhores, aquilo que os senhores vão ler no manômetro. Os senhores estão lendo uma pressão manométrica, ou seja, os senhores estão lendo uma pressão relativa. Então a pressão relativa é a pressão manométrica. Muito bem, mas também tem a pressão absoluta. Assim como tem a pressão absoluta, nós também temos que entender que existe a pressão atmosférica. Então, senhores, já que eu falei de pressão absoluta, pressão relativa e pressão atmosférica, os senhores têm que entender que a pressão absoluta é o somatório da pressão manométrica, que você lê no manômetro, mais 1 kgr por centímetro quadrado, considerando que a pressão atmosférica a nível do mar é aproximadamente 1 kgr por centímetro quadrado. E como nós estamos aqui operando a nível do mar, então, quando os senhores olharem para um manômetro, os senhores estão lendo uma pressão relativa. E a pressão absoluta, os senhores têm que somar mais 1. Ok, dito isso, já dei o exemplo de pressão. E o calor? A diferença do calor latente para o calor sensível. Senhores, o calor latente é responsável para a mudança de fase. Eu estou aqui vendo que existe o calor latente de fusão da água. É quando a água sai do estado sólido, né, para a mudança para o estado líquido. Então, nós temos aí um calor latente de fusão. Em seguida, como nós estamos agora no estado líquido, se nós continuarmos aumentando a temperatura, vai acontecer agora em um determinado estágio de temperatura, aonde esse calor que transforma o estado líquido para o estado gasoso é o chamado calor latente de vaporização. Então, senhores, isso é bem característico, tá certo? Como para acontecer diria assim, a saída de um estado para o outro, vai ter lá as suas temperaturas características. Mas que fique claro, a proporção que a temperatura aumenta com relação ao calor crescendo, porque se você está dando calor a um líquido, você está com a panela sobre a trempe e colocando fogo, você está dando calor para o líquido. Então, esse calor faz com que a temperatura vá aumentando. Então, as temperaturas vão acontecer exatamente sequencial. Então, qual é a diferença entre o calor latente e o calor sensível? O calor latente, ele tem a sua característica de variar
com a temperatura. Já o calor latente não varia com a temperatura. Bom, é um assunto que se tem que dar a atenção devida, mas eu vou entrar na praticidade no caso de uma caldeira. Então, os senhores precisam conhecer bem essas definições de pressão relativa, pressão absoluta, temperatura, calor sensível, calor latente. Entender que o calor total é a soma do calor sensível com o calor latente. Isso é tão interessante, senhores, que a proporção que a pressão aumenta, o calor sensível também vai aumentando. Agora, com o olho aguçado, nós vamos observar que enquanto o calor sensível aumenta, o calor latente diminui. Mas a soma total é calor sensível mais calor latente. E o calor total sempre está crescendo com a temperatura. Bom, senhores, então você tem uma caldeira de 9 quilos. Quando você lê lá no manômetro, vocês vão ler 9 kgf por centímetro quadrado. Claro que a pressão absoluta é 10. Mas se é 9, aí você se pergunta, e qual é a temperatura do vapor? 179 graus centígrados. Aí você se pergunta, isso é suficiente para mim trabalhar? Aí você está trabalhando com o processo de aquecimento, aí você vai entender que 179 vai dar ou não vai dar para você. Agora, quando eu pego uma caldeira, partindo do exemplo, que eu leio lá no manômetro 6 kgf por centímetro quadrado, a temperatura desse vapor está chegando a 164,2 graus centígrados. Aí os senhores têm que se perguntar, 164 graus centígrados me atende? Você é o homem do processo industrial, tem que saber. Pela prática, pela vivência, não precisa ter anel de doutor no dedo, não. É a vivência. Afinal de contas, é um laboratório. A vida é um laboratório. Então você diz, 162 graus, dá para mim trabalhar. Então você não precisa de uma caldeira, tá certo? Que vá trabalhar com uma pressão de 9. Eu já avisei para os senhores que quando você tem uma caldeira trabalhando com uma pressão elevada, você tem que aumentar a espessura de chapa da caldeira. A caldeira fica mais cara, porque você tem que trabalhar com uma pressão maior, você tem que aumentar a espessura da chapa, que é para poder sustentar esse vapor na câmara de vapor. Também já disse para os senhores que no caso da capacidade da caldeira não tem nada a ver com pressão, tem a ver com a superfície de aquecimento. Resumindo, para não fazer o vídeo longo, eu escrevo alguma coisa para os senhores lerem com mais calma. Então, cuidado. A caldeira pode atender muito bem com a pressão mais baixa. E você projetar a caldeira com uma chapa mais fina. E nas caldeiras velhas, a minha orientação sempre é rebaixar a PMTA dessa caldeira
trabalhar com uma pressão mais baixa, consequentemente você está colocando a caldeira em menos risco e vai ter a temperatura que os senhores precisam para o processo.